Olá, estudantes! Hoje vamos estudar sobre os gêneros literários, que estão na página 341 da apostila. A literatura, quanto à forma, pode se manifestar em prosa ou verso. A prosa tem a ver com linhas contínuas, com textos escritos em parágrafos, e o verso são textos feitos em linhas fragmentadas em que pode haver rima. Quanto ao conteúdo e à estrutura, podemos enquadrar as obras literárias em gêneros. A divisão mais clássica dos gêneros foi feita por Aristóteles, cerca de 350 a.C. O filósofo dividiu a produção poética da época em 3 gêneros: lírico, dramático e épico. Então, lírico tem uma subjetividade, tem expressão de emoções, em que o eu lírico coloca suas emoções na poesia. O dramático é aquele gênero relacionado ao teatro, à ação, é o texto encenado. E épico inclui todas as manifestações narrativas. O gênero épico, o gênero narrativo, narra em versos uma história heróica com presença de fatos reais, lendários, mitológicos. É o poema épico ou epopeia. Esse gênero surgiu na antiguidade por volta do século VII a.C. Teve como representante Homero, poeta grego, considerado o fundador da poesia épica com suas obras Ilíada e Odisseia, e Virgílio, que é um poeta romano, com a obra Eneida. Na Idade Média, o grande representante do gênero foi o poeta italiano Dante Alighieri, com sua obra Divina Comédia. Do lado direito da apostila, na página 341, vamos tratar a respeito do gênero lírico. Na Grécia Antiga, as composições eram acompanhadas de instrumentos de corda, como a lira, de onde provém o nome do gênero. Então, o gênero lírico tem a ver com poemas, com a expressão do eu lírico. Seu nome vem de lira, instrumento musical que acompanhava os cantos dos gregos. Por muito tempo, até o final da Idade Média, as poesias eram feitas para serem cantadas. Nas obras líricas, um eu nos passa uma emoção, um estado de espírito. Nota-se assim o predomínio dos sentimentos, da emoção, o que as torna subjetivas. Pertencem a este gênero os poemas em geral, destacando-se ode e hino. Os 2 nomes vêm da Grécia e significam canto. Ode é a poesia entusiástica de exaltação. Hino é a poesia destinada a glorificar a pátria ou dar louvores às divindades. Então, no Brasil, nós temos um exemplo aí de gênero lírico, que é o hino nacional. Na página 342 da apostila, nós temos mais um gênero lírico. O outro exemplo que temos é a elegia, que é um lamento de morte em letras de música, por exemplo, para funerais, né? É a poesia lírica em tom triste, fala de acontecimentos como, por exemplo, da morte de alguém. O Cântico do Calvário, de Fagundes Varela, é, sem dúvida, a mais famosa elegia da literatura brasileira, inspirada na morte prematura do seu filho. Outro exemplo de gênero lírico é o idílio e écloga. São poesias pastoris, bucólicas. Então, o idílio é um poema em forma de diálogo, cujos intérpretes são geralmente pastores que expressam uma homenagem à natureza. A écloga é um idílio com diálogos. Então, a écloga difere do idílio por apresentar diálogo. Outro tipo de texto do gênero literário é o epitalâmio, poesia feita em homenagem às núpcias de alguém. E o que são núpcias? São a cerimônia de casamento. Outro exemplo é a sátira, poesia que se propõe corrigir os defeitos humanos, mostrando o ridículo de determinada situação. Então, seria o elogio às avessas, em que o emissor faz uma crítica irônica ou séria. Quanto ao aspecto formal, as poesias podem apresentar forma fixa ou livre. Das poesias de forma fixa, a que resistiu ao tempo, sendo cultivada até hoje, foi o soneto. O soneto é uma composição poética de 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Lembrando que quarteto é uma estrofe composta por 4 versos e que estrofe
é um conjunto de versos. Apresenta sempre métrica, mais usualmente versos decassílabos, que seriam versos decassílabos, são aqueles compostos por 10 sílabas poéticas, ou alexandrinos com 12 sílabas poéticas e rima. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor para vocês como se faz a escansão poética, como se faz essa divisão dessas sílabas. Soneto significa pequeno som. Teria sido usado pela primeira vez por Jacopo de Lentini, da escola siciliana, no século XIII, tendo sido mais tarde difundido por Petrarca no século XIV. Apesar de ser uma forma poética clássica, o soneto encontra adeptos no modernismo, como bem nos mostra Vinícius de Moraes. Então, nós vamos ler agora o poema do poeta modernista Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, as duas primeiras estrofes, cada uma tem aqui 4 versos, e as duas últimas têm 3. No Brasil, o soneto surgiu no período do parnasianismo, com Olavo Bilac. Vejam bem, nós vamos agora fazer uma contagem silábica da penúltima linha deste poema, do penúltimo verso, onde está escrito que não seja imortal, posto que chama. Então, para fazer esse cálculo, nós vamos pensar que onde tiver uma sílaba de uma palavra que termine com vogal e em seguida tenha mais outra palavra que a sílaba inicial dela seja com vogal, nós vamos juntar essas vogais. E, para terminar, vamos contar até a última sílaba tônica. Então, vai ficar assim: que, não, seja i. A palavra seja, na sua última sílaba, tem uma vogal. E a palavra imortal, na sua primeira sílaba, também tem uma vogal. Por isso, nós vamos juntar. Já i, mortal, posto, que é. Então, a palavra que tem uma vogal na última sílaba. Aliás, ela é uma sílaba única, né? E o verbo é também é composto de vogal. Portanto, que é, nós vamos deixar junto. E chama é uma paroxítona, em que a penúltima sílaba é tônica. Por isso, nós vamos contar até ch e não o má. O má a gente não conta porque é uma sílaba átona. Então, contando 1, que, 2, não, 3, se, 4, já, i, 5, mor, 6, tal, 7, pos, 8, to, que é, 9, ch, a gente termina aqui 10. Então, se tem 10 sílabas poéticas, nós temos, então, um verso decassílabo. Espero que vocês tenham entendido. Agora, a gente segue os nossos estudos, ainda na página 342, falando agora sobre o gênero literário dramático. Como eu disse no início da aula, esse gênero trata a respeito do teatro. Drama, em grego, significa ação. Ao gênero dramático pertencem os textos em poesia ou prosa, feitos para serem representados quando atores, num espaço especial, apresentam por meio de palavras e gestos um acontecimento. Compreende as seguintes modalidades: tragédia, que é a representação de um fato trágico, apto a suscitar compaixão e terror. Comédia é a representação de um fato inspirado na vida e no sentimento comum, de riso fácil, em geral criticando os costumes. Tragicomédia, que é a mistura do trágico com o cômico.
e farsa, que é uma pequena cena teatral de caráter ridículo e caricatural, criticando a sociedade e seus costumes. Bem, agora seguimos a nossa aula falando do gênero narrativo. O gênero narrativo tem a ver com prosa, com narração, e ele é visto como uma variante moderna do gênero épico. Vamos para a página 343. Caracterizando-se por apresentar-se em prosa, o gênero narrativo manifesta-se nas seguintes modalidades: romance, novela, conto e fábula. O romance é uma narração de um fato imaginário, mas verossímil, ou seja, que parece verdadeiro. Ele trata da vida familiar e social e pode ser dividido em romance de cavalaria, romance de costumes, romance policial, psicológico, romance histórico e etc. Também temos a novela, que eu acredito que todo mundo já deve ter visto. É breve, mas tem uma narração de um fato notável, mais verossímil que imaginário. Em geral, apresenta-se dividido em poucos capítulos. Temos o conto, que é uma narração densa e breve de um episódio da vida, que em geral não apresenta divisão em capítulos. E também a fábula, que todo mundo já deve ter lido quando era criança, que apresenta uma narrativa inverossímil, ou seja, fictícia, que tem o objetivo de transmitir uma lição de moral. Agora nós vamos estudar sobre a crônica, que é um texto muito interessante. Ela deriva do radical latino crono, significa tempo, daí o seu caráter, relato de acontecimentos do tempo de hoje, de fatos do cotidiano. Então, desde a consolidação da imprensa, a crônica se caracterizou como uma seção de jornal ou revista em que se comentam acontecimentos do dia a dia. Modernamente, em função da qualidade literária de cronistas como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Raquel de Queiroz, Luiz Fernando Veríssimo, Lourenço de Aféria, entre outros, a crônica é comparável ao conto, sem perder, no entanto, o seu tom coloquial. Bem, o que seria coloquial? Seria informal, é uma variação da linguagem popular utilizada em que o uso da norma culta pode ser dispensado. É muito comum nós vermos no jornal, por exemplo, nacional, apresentação de repórteres ao vivo, falando dessa maneira, né, com uma linguagem mais informal, com um linguajar mais popular. Página 344. Vamos falar agora sobre o gênero épico, que é um gênero narrativo. A epopeia é a narração em versos de um fato grandioso e maravilhoso que interessa toda uma coletividade. Há um narrador que resgata fatos já acabados da história de um povo, o que transfere à epopeia um caráter de objetividade, de impessoalidade. Entre as mais famosas epopeias, destacamos Ilíada e Odisseia, de Homero, na Grécia, Eneida, de Virgílio, em Roma, Paraíso Perdido, de Milton, na Inglaterra, Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, na Itália, e Os Lusíadas de Camões, em Portugal. Na literatura brasileira, as principais epopeias foram escritas no século XVIII. São elas Caramuru, de Santa Rita Durão, O Uruguai, de Basílio da Gama, Vila Rica, de Cláudio Manuel da Costa. Uma epopeia apresenta-se dividida em 5 partes: proposição ou exórdio, que é a apresentação do tema e do herói; invocação, em que o poeta pede auxílio às musas inspiradoras; dedicatória, o poeta dedica a obra a um protetor; narração, que é o desenvolvimento do tema e das aventuras do herói; e epílogo, que é o encerramento do poema. Muito bem, prestou atenção em tudo que eu disse, aluno? Agora eu passo a bola para você. Faça os exercícios das questões 1 até 8 das páginas 528 e 529 da nossa apostila. Vou postar no próximo vídeo a correção.
Se inscreva no canal para recebê-lo. Não esqueça que esta é uma atividade avaliativa. Até a próxima!